O único caminho para a alta performance. Uma das mentes mais brilhantes do século XX, Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, afirmava o seguinte: o mundo é muito competitivo. E em um mundo tão competitivo, você só vai conseguir ter sucesso se estiver entre os melhores da sua área. Afinal, você já viu alguém ser bem-sucedido sendo mediano no que faz? Então, a única forma de você alcançar o sucesso em um mundo tão competitivo é estando entre os melhores. Continuando o raciocínio, Peter Drucker afirmava que só existe uma forma de você estar entre os melhores, e essa forma é a seguinte: alcançando a excelência de si mesmo, o melhor que você é capaz de ser, ou, em outras palavras, alcançando a alta performance. E continuando de uma maneira mais profunda ainda, Peter Drucker afirmava que só existe um caminho para você alcançar a alta performance, e é isso que eu vou mostrar agora. Peter Drucker afirmava que o maior erro que alguém pode cometer é investir em seus pontos fracos. E para explicar essa grande lição de Peter Drucker, eu vou utilizar uma fórmula que eu encontrei muito interessante em um livro chamado StrengthsFinder 2.0, do Tom Rath. A fórmula é a seguinte: T vezes E igual a NP. O que significa essa fórmula? T representa talento. Imagine uma escala de 1 a 5. E representa esforço. Também uma escala de 1 a 5. E o NP é o seu nível de performance, que vai, portanto, de 1 a 25. Então, seguindo essa fórmula, eu vou usar 3 exemplos. O primeiro é do próprio autor do livro, que não tinha talento nenhum para jogar basquete e queria jogar na NBA. O talento dele era 1 e ele se esforçou o máximo. Qual foi o nível de performance que ele alcançou? 5. 5 é suficiente para jogar na NBA? Nem de perto. Agora um segundo exemplo. Imagine uma pessoa que tem um talento descomunal em algo, e eu estou usando o esporte porque ilustra melhor, mas isso vale para qualquer talento, mas que não se esforça muito. Uma pessoa que tem um talento fenomenal em futebol, mas não se esforça muito. Qual que é o resultado? 10. Aqui um bom exemplo seria o Ronaldinho Gaúcho, uma pessoa com um talento indiscutivelmente altíssimo, que enquanto se esforçou estava no topo do mundo, mas a partir do momento que deixou de se esforçar, passou a se tornar um jogador mediano e teve um triste fim na carreira. E o terceiro exemplo, aí sim, é uma pessoa que tem um talento enorme, descomunal em algo e se esforça ao máximo. Qual é o resultado dessa combinação? A nota máxima, 25, um gênio. Eu poderia usar o exemplo aqui do Messi, por exemplo, que tem um talento natural. Aqui é uma coisa importante: o talento não depende de você, o esforço sim. Você não escolhe os talentos com os quais você nasceu. É algo que você simplesmente nasce, e segundo essa teoria, segundo Peter Drucker, segundo a nossa linha de raciocínio, você não altera. Então, por exemplo, se você não tem um talento alto em xadrez, não adianta você ficar treinando a vida inteira, que você nunca vai conseguir competir com os melhores enxadristas do mundo. E lembra, segundo Peter Drucker, se você quiser ter sucesso em qualquer coisa, você tem que estar entre os melhores da sua área. Em compensação, o esforço é algo que sim, depende completamente de você. Então aqui é a parte que o esforço, a parte que você pode fazer algo a respeito, e o talento é aquilo que você simplesmente nasce. Mas não é frustrante talvez você pensar que você não tem talento em alguma coisa? Não, porque todos nós temos talentos naturais. Existem algumas coisas, não muitas, que você é talento 4 e 5. Cabe você identificar quais são, para aí sim combinar
uma grande carga de esforço e alcançar a alta performance. Se 25 é o gênio e eu usei um exemplo superlativo para ilustrar bem esse ponto, aqui é a área-chave. Não precisa ser 25, mas se você quer ser bem-sucedido, você tem que estar entre o 20 e o 25. Ali é onde o sucesso ocorre, quando você está na alta performance, entre os melhores. E a grande lição aqui, qual é de tudo isso? Que para chegar nessa área dos 20 aos 25, você deve partir do 4 ou 5. Não existe outro caminho. E aí sim a grande lição de Peter Drucker. O maior erro que alguém pode cometer é investir em seus pontos fracos. A grande questão que surge é como eu descubro quais são os meus talentos, para poder aí sim focar neles e alcançar a alta performance. E a resposta está... Na verdade, a resposta ela é muito mais complexa do que parece. O autoconhecimento que envolve essa questão de você descobrir os talentos é um processo para a vida inteira, constante, complexo. Não existe nada que eu possa te dizer, faça isso e você vai ter um altíssimo nível de autoconhecimento de repente. Agora, uma coisa que eu posso sim te dizer é que, para você obter esse autoconhecimento, o primeiro passo é você ligar o seu radar, estar buscando quais são os seus talentos. E um bom ponto de partida é esse livro do próprio Peter Drucker, que se chama Gerenciando a Si Mesmo, na tradução em português. Esse livro foi na verdade um artigo que ele escreveu para a Harvard Business Review, que é a revista de Harvard, em 2009. E uma coisa interessante é que esse artigo, que depois foi transformado em livro, foi escrito em janeiro de 2009 e Peter Drucker morreu em novembro de 2009. Ou seja, são 10 páginas em A4 no formato de artigo e um livrinho curto de 40 a 50 páginas que reúnem, compilados de uma maneira prática e bem resumido, a maior lição que eu considero de Peter Drucker, esse grande gênio. E ele não vai só na questão do talento, como você descobre quais são seus pontos fortes, que ele escreve sim nesse artigo. Ele vai além. Além de saber quais são seus talentos, você precisa saber quais são seus valores para que você possa viver alinhados com eles. Por exemplo, um valor que eu tenho muito grande é estar presente para a minha família, minha esposa e minhas filhas. Por isso, hoje, por exemplo, eu trabalho em home office. Eu construí uma carreira nesse formato a partir desse valor que é um dos pilares para a minha vida. Por isso você tem que também descobrir quais são os seus valores. Além dos pontos fortes e dos valores, você também deve saber como você aprende melhor, como você performa melhor. As pessoas aprendem de maneiras diversas e performam de maneiras diversas. Então você precisa conhecer como você funciona para que você possa se otimizar e aí sim alcançar a plena alta performance.